Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus possa abençoar a todos. Que o Senhor Jesus esteja presente em vossas vidas. Que todos que estiverem assistindo meu canal possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e guardar no seu coração a palavra que Deus tem para nós. A palavra de Deus ela tem poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Ela nos aconselha, ela nos ensina. São bons ensinamentos para a nossa vida. Ela fala de salvação, fala que um dia nós vamos ser salvos e viver na eternidade se nós somente entregarmos nosso coração a Jesus e o adorar em espírito e verdade, entregar o caminho ao Senhor e deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Que nós possamos deixar Deus trabalhar em nossa vida, para que nós possamos ser salvos. Eu vou ler hoje na lição em 2 Crônicas, capítulo 18. E um pouquinho do 19, vou comentar um pouco, porque um completa o outro, que é uma sequência. Mas antes de eu começar a lição, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam também aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Aqui diz assim, a aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo na guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. E disse, porém, Josafá, mas não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar, o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse, traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder entender um pouco essa história. Então nós vemos aqui que o rei de Judá, Josafá, né, estava fazendo aliança com o rei Acabe, o rei de Samaria, de Jerusalém. E Samaria, o rei de Samaria, ele não estava conforme a sua vida, conforme a vontade de Deus, não estava guardando os mandamentos de Deus como deveria, não estava andando nos caminhos do Senhor. Portanto, o Senhor estava sempre contra ele. Sempre quando o profeta Micaías encontrava com o rei Acabe, ele falava uma palavra contra ele, uma palavra que não era boa para ele, porque o Senhor não estava se agradando dele, e a mão do Senhor estava contra ele. Então ele faz aliança com Josafá, e faz uma grande festa, e matou bois e ovelhas em abundância, para todo o povo ali, fez uma grande festa. E ali ele ficou persuadindo o rei, dizendo, tu subirás comigo a Ramote Gileade para a guerra contra os sírios? E ele acabou dizendo, sim, eu serei eu contigo, assim como tu és, e também o meu povo será contigo nessa guerra. Então ele aceita o pedido de rei Acabe de subir a guerra junto com ele contra os sírios. Então ele pede para consultar a palavra do Senhor. Então o rei Acabe chama 400 profetas, não foi um, nem dois, três, 400 profetas. Um absurdo, né? 400 homens ali, profetas. E os 400 falavam a mesma coisa, tudo numa língua só. Como se fosse uma boca só falando, dizendo, sobe, porque hoje Deus dará eles nas tuas mãos. Sobe a Ramote, que Deus dará eles na tua mão. Mas daí, parece que o rei Josafá parece que estava pressentindo alguma coisa. Parece que tinha alguma coisa incomodando ele. Parece que Deus estava dando alguma luz para ele.
que ele ainda disse assim para o rei: mas ainda não existe mais nenhum outro profeta, fora esse. Não existe mais nenhum outro homem de Deus a qual nós podemos consultar. E aí então o rei Acabe disse para ele: sim, existe mais um. Seu nome é Micaías, filho de Imlá. Só que toda vez que ele vem até mim, ele fala mal de mim. Ele não fala bem para mim. Então ele não gostava do profeta, porque o profeta falava contra ele. Vamos ler um pouquinho aqui para entender mais. Ainda há um homem porque podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza bem de mim, mas sempre profetiza mal. E o seu nome é Micaías, filho de Imlá. E então chamou o rei de Israel ao eunuco e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá ficaram assentados, cada um no seu trono, vestido com roupas de vestiduras, e estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Então eles estavam vestidos ali com roupas reais, né? Todos bem arrumados, e o povo estava diante deles, desses dois reis, né? Acabe e Josafá, e o povo gritava, e os 400 profetas à frente gritavam: sobe, sobe a Ramote, que Deus vai entregar esse povo nas suas mãos. Enquanto o mensageiro foi buscar o profeta Micaías. Quando o mensageiro de Acabe chega até o profeta Micaías, aí ele fala bem assim para o profeta: olha, todos os 400 falam numa boca só, falam bem para o rei, vai e fala o mesmo para ele. Queria persuadir o profeta a falar o mesmo que os outros profetas estavam falando, concordar com os outros profetas. Mas Micaías era um homem de Deus, e ele disse assim para o mensageiro, verso 13: Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus, o que ele me disser, isso eu falarei. Isso é um verdadeiro profeta. Ele está dizendo aqui que ele não ia falar palavras mentirosas, que ele não ia enganar o rei, mas o que Deus falasse de verdade na boca dele, ele ia falar. O que Deus falasse de verdade para ele falar, ele ia falar, sem temer a nada. Então, vindo pois ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixarei de ir? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Aí o rei disse: até quantas vezes eu te conjurarei para que me não fales senão a verdade, no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Aqui está o negócio aqui que nós temos que entender. Primeiro ele fala para o rei: sobe, porque Deus entregará eles na tua mão. Aí o rei fala com ele, repreende e fala assim: até quando, Micaías, não vou te conjurar para que me fales a verdade no nome do Senhor? Aí então ele fala a verdade. Aí ele diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse meu Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um para a sua casa. Ele quis dizer para o rei que ele ia subir a guerra, e que lá ele ia morrer, e o povo ia ficar sem o rei, e iam fugir e o povo de Israel iam fugir pelos vales. Aí ele diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, pelos vales, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o rei ia subir e ia morrer. E todo Israel ia ser disperso, iam fugir dos sírios. Eles não iam vencer aquela guerra. Deus não ia entregar nas suas mãos os sírios. Então ele disse uma verdade. E aí a história continua. Aí disse mais, pois a palavra... Aí ele disse mais, o profeta ainda disse mais para o rei Acabe: pois ouvi a palavra do Senhor, e vi o Senhor sentado no seu trono, e a todo exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a quem suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais um:
Um diz dessa maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu vou persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então, aqui Micaías, o profeta, fala para ele que Deus tinha mandado um espírito para que falasse mentira para ele. Só que aí o rei não acreditou. O rei não acreditou no que ele estava falando. Então Zedequias, aqui diz a história aqui mais para baixo, ó. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu Micaías no queixo. Ele deu um soco em seu queixo. E disse para ele: por qual caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Porque ele mesmo disse: Eu não vi Espírito nenhum. Como é que você está falando que passou um Espírito do Senhor para falar a ti? Eu não vi nenhum Espírito. E deu um soco no seu queixo. O agrediu. E disse Micaías assim: Eis que você o verás naquele dia quando andares de câmara em câmara para te esconder. Ou seja, sobe para a guerra, o rei vai morrer. E você vai fugir e vai ficar se escondendo, se escondendo, se escondendo dos sírios, porque os sírios vão te perseguir. E vão tentar matar todos. Porque vocês vão fugir diante dos sírios. E o rei vai morrer. Então o rei ficou irado e disse: Tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diz assim, e fala assim: Diz o rei: Coloque esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz da guerra. Então ele não confiou na palavra do profeta, ele não acreditou no que o profeta estava falando. E mandou prendê-lo. E mandou sustentar ele com pão de angústia e com angústia até que ele voltasse em paz. Ele acreditava que ia para a guerra e que ia voltar vencedor. Então eles subiram para a guerra, que diz a história mais para baixo. Subiu, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. E deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Ou seja, só persegue o rei de Israel. Não persiga os outros povos que estão ajudando, mas persiga o povo de Israel. Persiga o rei Acabe. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para a peleja. Então aqui houve uma coisa. Eles vieram e acharam que o rei Josafá era o rei Acabe, o rei de Israel, e começaram a perseguir o rei Josafá. Só que Deus aqui deu um livramento para o rei Josafá deles. E aí eles conheceram que o rei Josafá não era o rei de Israel. E aí então eles passaram direto por ele, não os feriram, nem os atingiram. Passaram direto. E foram atrás do rei de Israel, o rei Acabe. E conseguiram encontrá-lo. E aí sucedeu que um homem na sua simplicidade armou um arco e feriu o rei de Israel, o rei Acabe, entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Então o rei Acabe ficou muito ferido com uma flechada de um arqueiro. E ele ficou muito ferido, e a peleja continuou crescendo. Aquela guerra ficou muito feia. Foi uma guerra muito grande. E o rei ali de Israel, ferido, mesmo ferido com a flechada, ele ficou em cima de um carro de pé, de frente dos sírios, enquanto a batalha continuava. Só que aí ele morreu no pôr do sol. Foi-se embora a sua vida. Ao pôr do sol ele morreu. E aí então todos fugiram pelos montes, como o profeta tinha profetizado. Todo o povo de Israel fugiu após a morte do seu rei. E o rei de Judá também voltou, foi-se embora também. Voltaram para trás.
E o rei de Judá, então, diz a história aqui que ele foi em paz para sua casa, para Jerusalém. E Jeú, o profeta de Deus, chegou para Josafá e disse, quando ele estava chegando lá na sua terra em Judá, disse para ele assim, de encontro com ele, disse, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles a quem o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti uma grande ira do Senhor. Porém, coisas boas se achou no seu coração, se achou em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Então aqui o profeta está dizendo, você que se faz aliança com um rei no qual o Senhor não está com ele, um rei no qual o Senhor está irado com ele. Está certo isso? Não, não está. Mas porém tem uma coisa, podia vir grande ira do Senhor sobre ti, mas como você aplicou o teu coração para buscar a Deus, o Senhor então ia poupá-lo, e o Senhor o poupou, porque ele tinha entregado o coração a Deus, então ele foi poupado. Mas ele estava fazendo uma coisa muito errada, se associando com uma pessoa errada, se associando com uma pessoa que Deus já estava pesando a sua mão em cima dele, por causa dos seus pecados, das suas transgressões, de uma vida desordenada, de não ter uma vida de comunhão com Deus. Então aqui o profeta Jeú repreende a Josafá por isso, por ele ter se associado a um povo ímpio, pecador, que não andava na lei de Deus. Mas Deus poupou a vida dele, tanto que na guerra ele não morreu. Mas o rei Israel sim, ele morreu, perdeu sua vida, porque ele não acreditou no profeta, seguiu os seus passos, subiu para a guerra, achando que ia vencer a guerra e que ia voltar em paz, e no fim perdeu sua vida. Queridos, que nós possamos andar sempre com Deus, para a gente não ser ímpio igual o rei Acabe, e o amor de Deus não pesar sobre nós. Que nós possamos ser pessoas de Deus, pessoas que andam no caminho de Deus, e que Deus nos abençoe. Que nós colocamos o Senhor em nosso coração, assim como o rei Josafá colocou o Senhor em seu coração e Deus o livrou da morte naquele dia da guerra. E ele voltou em paz para ajudar, para o seu reino. Que nós também possamos ter paz em nossa vida, por andar corretamente com o Senhor. Que nós possamos ser fiel a Deus em tudo, em todo o sentido de nossa vida. Essa é a mensagem dessa noite. Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração por todos vocês. Que o Senhor, meu Deus, nosso Pai, aguarda, abençoa, Senhor, a cada um dessa noite, Senhor. Abençoe cada um que está assistindo esse canal, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles. Prospera a vida de cada um, Senhor. Abençoe eles, meu Pai. Cura, Senhor, as suas feridas, Pai. Cura, Senhor, as suas enfermidades. Dá libertação. E ajude eles a conhecer o teu santo caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém.